Olá para você que está me ouvindo. Eu sou a Patrícia Putz e esse é o Putz Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. No episódio de hoje, nosso primeiro episódio, eu quero me apresentar e falar bem brevemente sobre mim e um pouquinho sobre a ideia desse podcast. Então, vamos nessa. Por que bruxa? Primeiro, porque eu fui criada dentro da religião Wicca, que é uma religião pagã, onde a minha mãe sempre falava, sobre sermos bruxas e que todas as mulheres, todas as pessoas são bruxas. E isso tem um significado muito especial para mim. Eu sempre olhei para as bruxas da mesma forma que as pessoas ao meu redor costumavam olhar para as fadas. Elas sempre foram boazinhas, elas sempre foram poderosas e elas sempre foram conectadas com a natureza e com o universo. Então, me considerando uma bruxa desde criança, vim trazer isso aqui para vocês. Para quem não sabe, eu tenho um perfil no Instagram, que é o @pati, P-A-T-I, Putz, P-U-T-Z, onde eu falo sobre temas muito variados, não dá para eu definir aqui. Eu falo desde arquitetura noética, que é uma vertente de arquitetura que eu desenvolvi, que eu criei e que hoje eu atuo num escritório de arquitetura noética chamado PP Arquitetura Noética, com minha sócia, a Rafa Panzini. Eu falo também sobre autoconhecimento, sobre reflexões relacionadas à energia, dia a dia. Assim, agora temos também a Maia, a cadelinha que eu e o Vi, que é meu noivo, adotamos. Então também aparece um pouquinho dela por lá. Às vezes um pouquinho sobre alimentação. Eu sigo uma alimentação plant-based. Na verdade seria Whole Foods Plant-Based, que é uma alimentação de alimentos integrais à base de planta, orgânicos. Então eu gosto de trazer um pouquinho disso também às vezes. E esse tanto de coisa não chega nem perto de me definir, mas eu acho que é o melhor que eu posso fazer nesse momento. Eu sinto que o meu Instagram ainda tá para tomar um rumo, talvez um pouco mais definido, vai saber. Mas eu acredito que esse projeto aqui, esse podcast, vai ser algo que vai me ajudar bastante a trazer um direcionamento para um assunto que eu sou apaixonada por, que é a materialização. Então, comentei um pouquinho da minha história. Eu vou fazer 28 anos agora, dia 26 de janeiro. Então, tá chegando 2 meses. E desde sempre, desde que eu me entendo por gente aqui nesse planeta, eu cresci muito conectada com a vida, com a natureza e com os acontecimentos na minha vida, na minha história. Eu sinto que quanto mais eu vivo, mais a vida faz sentido. Mais a minha história faz sentido, mais as coisas, entram no trilho. Parece que as coisas vão se amarrando, assim, não tem passo em falso. Fica sempre com uma ligação mesmo. E eu acho tão incrível viver isso hoje. Primeiro porque eu já passei por momentos muito desafiadores, assim como todo mundo, Todo mundo tem desafio no meio, na história. Às vezes a gente fala mais sobre, às vezes fala menos, mas eu sei que todo mundo vive suas próprias questões. E nos momentos onde eu passei pelos meus maiores desafios, tudo que eu queria, tudo que eu mais ansiava por era essa sensação de que as coisas se conectavam e de que as coisas faziam sentido. Eu sinto que não são as experiências que eu vivi que foram difíceis ou doídas, mas sim a forma como eu encarei elas. E eu acredito que isso vale para praticamente tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que a experiência do outro é mais fácil, mais leve, é mais gostosa, se a gente fosse assim, se a gente tivesse aquilo. Só que a verdade é que talvez para o outro ele esteja vivendo o próprio inferno pessoal. Não é a circunstância, não é a experiência, mas sim a forma como a gente tá lidando com isso, E quando essa chave virou na minha vida,
ela continua virando diariamente, aliás, porque a vida não deixa de surpreender a gente. Mas quando foi o início, assim, dessa virada de chave, eu consegui olhar para tudo com mais tranquilidade, mais leveza e abrir espaço para entender essas conexões. E eu tô falando isso aqui agora porque esse é meu intuito com esse podcast, compartilhar todos os meus aprendizados, sem filtros. Eu quero conseguir transmitir para as pessoas que quiserem ouvir, que sentirem afinidade, que sentirem algum tipo de conexão comigo ou com essa temática, tudo o que eu posso para facilitar a sua vida também, para ajudar você a encontrar ainda mais sentido na sua história, nas suas coisas e, claro, a materializar. Eu vou falar aqui, então, sobre materialização de várias formas, desde as formas mais tradicionais, onde a gente entende matéria, dinheiro, realização nesse sentido, assim como eu vou falar também sobre abundância e falar sobre materialização de uma forma mais sutil, que é, particularmente, a minha preferida. Eu gosto muito de materializar e de perceber essa manifestação de uma vontade muito profunda, do que quer que seja, né? Uma vontade profunda minha, e conseguir manifestar isso no mundo físico. Eu gosto muito de abrir espaço para sonhar, então possivelmente também vai ser um tema recorrente aqui, a parte toda da criatividade, da criação, porque eu acredito muito que esse é o primeiro passo, a gente tem que conseguir visualizar, a gente tem que conseguir sentir, a gente tem que conseguir realmente se permitir fazer tudo isso, porque muitas vezes a nossa mente fala não e a gente corta o processo da materialização, pelo menos dessa materialização mais sutil, que eu considero a mais efetiva e mais gostosa. Olha, o podcast de hoje era para ser só essa apresentaçãozinha mesmo, e eu quero agradecer muito a você que tá ouvindo, a você que vai ouvir isso aqui daqui 1 ano, daqui 6 anos, daqui 12 anos, vai saber. Mas eu quero muito fazer desse um projeto de longo prazo. Eu quero, todas as quartas-feiras, trazer um podcast novo para vocês. Eu vou amar saber a sua opinião. E eu vou abrir um espaço, não sei ainda se vai ser no Instagram, mas para poder ter uma troca também, para saber o que vocês estão achando, receber sugestões de temas e coisas assim, porque vai ser um prazer muito grande para mim, especialmente ter essa troca. Esse foi o primeiro episódio do Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo de novo semana que vem.